Embora o Código de Processo Civil não faça distinção entre precedentes e jurisprudência, os dois conceitos apontam para técnicas decisórias diferenciadas, né? E merecem ser distinguidos para uma melhor aplicação dos dispositivos legais. Eu sou Roberto Almeida e é neste 8º vídeo da série que vamos tratar sobre a diferenciação entre precedente e jurisprudência. Bom, precedente é a decisão judicial, né, tomada em um caso concreto, que venha a ser futuramente utilizada como fundamento, como base, né, de um julgamento em casos similares. Mas é preciso que esta decisão ela transcenda o caso concreto para ser considerada um precedente. Porque se ela não tiver essa transcendência, ela não vai ser considerada precedente. Veja bem, ao julgar uma demanda, o magistrado vai utilizar da técnica decisória. Ele vai se basear na ratio decidendi, mas também ele vai utilizar da sua identidade como julgador, né? Da sua maneira de julgar. Ele vai deixar a decisão pronta, né? Com todos os seus elementos e fundamentos, para que seja utilizada como fonte de futuros julgamentos. Agora, presta atenção, né? Porque como esta decisão não foi ainda utilizada no segundo caso, né, ela não pode ser considerada ainda um precedente, né? Então, mesmo que ela teve a sua decisão ali com base em ratio decidendi e com todos os seus fundamentos legais, ela não sendo utilizada em um julgamento futuro, ela não pode ser considerada ainda precedente. Isso porque o precedente nasce a partir do segundo caso, né? Quando esta primeira decisão foi invocada como razão de decidir. E sendo idênticos os casos, né, decide-se este segundo caso em conformidade com aquele primeiro caso, com a ratio decidendi do primeiro caso, né? Então, Roberto, quer dizer que se esta primeira decisão nunca foi invocada como razão de decidir em casos semelhantes, nunca será precedente? Sim, isso mesmo. Se ela nunca foi invocada, ela nunca será considerada um precedente. Por isso que é importante, né, você ter muito cuidado ao fazer citação na sua petição, né? Porque nem toda decisão pode ser considerada como precedente, né? E aí, Roberto, eu citei na minha petição inicial vários precedentes e mesmo assim o juiz indeferiu meus pedidos. A questão é que você não citou vários precedentes, você citou vários julgados, né? E como a gente viu, nem todo o julgado, nem toda decisão é considerada um precedente. Por isso, muito cuidado com essa questão, tá certo? Bom, e a jurisprudência? Bom, a jurisprudência, em linhas gerais, né, pode ser conceituada como a aplicação reiterada de um precedente relacionado a uma situação de fato específica, né, a um posicionamento jurídico e a um período de tempo. E também, evidentemente, né, a determinado órgão julgador. A jurisprudência ela pode ser entendida de 3 formas, né? Ela pode ser entendida como a decisão isolada de um tribunal, aquela que não tem mais recurso, né? Uma decisão isolada, sem possibilidade de recurso. Segundo ponto, pode ser conjunto de decisões reiteradas dos tribunais ou órgãos colegiados do Poder Judiciário acerca de determinada matéria, né? E terceiro, as súmulas de jurisprudência, né? Que são as orientações ali resultantes de um conjunto de decisões proferida pelo mesmo tribunal com o mesmo entendimento, né, sobre determinada matéria. Bom, a aplicação reiterada de um determinado precedente poderá virar, inclusive, uma jurisprudência dominante, né? Que nós já vimos aqui nessa série de vídeos
sobre a questão dominante e persuasiva. Então, não vamos adentrar nessa questão mais, né? A jurisprudência consolidada garante a certeza e a previsibilidade do direito, né? E, portanto, evita posteriores oscilações e discussões no que se refere à interpretação de lei num determinado sentido. Pois bem, então veja que dessa forma podemos fazer uma distinção quantitativa entre precedente judicial e jurisprudência. Veja que de um único caso pode surgir um precedente, né? Bom, desde que seja utilizado em essa decisão, né, em caso futuro análogo, né? Por outro lado, para a construção de uma jurisprudência, existe o requisito da pluralidade de decisões em um mesmo sentido. Ou seja, apesar de, em abstrato, né, constituírem orientações futuras para casos análogos, a jurisprudência ela vai carecer de uma quantidade razoável de decisões uniformes para que se configure de maneira estável, né, a partir do entendimento judicial colegiado. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, comenta, compartilha e me segue para você receber mais dicas como essa. Até mais!